Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e voltamos aqui com os nossos vídeos, né? Faz muito tempo que eu não trago um vídeo para vocês e eu queria trazer um vídeo bem importante para vocês. E na verdade esse vídeo ele já foi postado 2 vezes aqui no canal, que foi como vencer a pornografia e alguns passos para vencer ela, né? Mas nesse vídeo eu queria apresentar para você por que você cai em pornografia, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal caso você não for inscrito, deixa o gostei se você está gostando do conteúdo que está sendo aqui apresentado. E cara, ativa o sininho para quando eu estar postando um vídeo, você estar sendo notificado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, antes de mais nada, para a gente entender por que nós caímos, pessoas caem em pornografia, é muito interessante a gente visar duas coisas. A primeira delas é que o Senhor nos chamou para sermos santos. A gente vai ver lá em 1 Pedro que o Senhor vai dizer: sede santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro usa isso do Antigo Testamento, ou seja, o Senhor nos chama a ser santos porque Ele assim é santo. Porque Jesus Cristo também aqui sofreu tentações, mas também andou em santidade. Então o Senhor nos chama a ser santos porque Ele também é santo. Outra coisa muito importante, a segunda coisa que eu quero frisar aqui com vocês, é que o Senhor também nos chamou para darmos frutos. E para que assim o nosso fruto permaneça, darmos frutos para a glória de Cristo. A gente vai ver o Senhor Jesus falando em João 15 sobre a videira, sobre dizendo que Ele é a videira e que o Pai é o agricultor. Mas é muito interessante quando o Senhor se volta e vai falar o seguinte, que nós não o escolhemos, mas Ele nos escolheu para que possamos ir e assim dar frutos para a sua glória, para darmos frutos a fim de que nosso fruto permaneça. Ou seja, se a gente for olhar direitinho para esse texto, a gente vai ver que o Senhor Jesus fala que devemos dar fruto a fim que nosso fruto permaneça, ou seja, continuamente andar em santidade. E é sobre isso que eu quero fazer aqui com vocês, beleza? Galera, uma das razões, ou seja, duas razões que eu quero apresentar aqui para vocês, de você cair em pornografia que eu vejo, a Escritura nos apresenta, é muito claro a gente ver pessoas caindo em pecado, pessoas amando um pecado, são por causa dessas duas coisas. E é interessante a gente visar isso. Pessoas caem em pecado, nós caímos em pecado muitas vezes porque não estamos primeiramente dependentes de Cristo. E é muito interessante porque o livro Pecadores neste Mundo Desirado, de Jonathan Edwards, fala sobre isso. Em um sermão dele, ele vai falar que somos dependentes de Cristo em tudo. Somos dependentes da nossa redenção, na nossa justificação e até também na nossa santificação, galera. Então, somos dependentes de Cristo em tudo. Então, quando tentamos fazer algo pela força do nosso próprio braço, a gente quebra a cara, a gente cai em pecado e depois a gente fica se perguntando por que a gente caiu naquilo. Porque a gente, na verdade, a gente nem cai, a gente se entrega ao pecado porque amamos a iniquidade. E a gente vai ver isso muito claro em Romanos capítulo 3. E a outra coisa, galera, que nos faz se entregar aos nossos pecados, a cada vez mais amar o nosso pecado, é a gente achar que pecados nos satisfazem em vez de Cristo. Só que na verdade é o contrário, a nossa satisfação deve estar plenamente em Cristo, plenamente no Senhor da glória, porque há dentro de nós um vazio que só o Senhor Jesus pode preencher, só algo que é eterno pode preencher, então somente Cristo pode preencher o vazio que há no nosso coração. Então quando buscamos a pornografia, buscamos qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de pecado para a nossa própria satisfação, nós estamos dizendo que Cristo não é a nossa satisfação, e sim um pecado, que também se torna isso um pecado. E como eu falei antes, galera, a gente não cai em pecado, a gente não cai na pornografia, a gente se entrega a esse pecado. Pessoas se entregam a esse pecado porque eles amam, porque a gente vai ver lá em Tiago que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, algo que está no seu coração, algo que já é seu, algo que é inerente a seu, ou seja, nós amamos o pecado, amamos a iniquidade. Romanos 3 fala isso, que não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. A gente vai ver em Jeremias capítulo 17, verso 9, onde o profeta Jeremias, onde o livro do profeta Jeremias vai relatar que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, essa advertência nos mostra que o nosso coração é enganoso. Certa vez o Senhor Jesus também falou sobre isso, dizendo que é do coração do homem que produz os maus desígnios, a inveja, ou seja, tudo que não presta produz do nosso próprio coração. E devemos perceber isso, devemos analisar isso, se o nosso caminhar não está segundo o nosso coração, porque o nosso coração é mau, é corrupto,
é caído. A ideia também, galera, da gente estar se entregando muitas vezes à pornografia é o fato de muitas vezes a gente não assume a responsabilidade do nosso pecado, a gente simplesmente é vítima. A gente nos fazemos de vítima diante do Senhor e diante dos homens, dizendo: eu caí, mas você não caiu, você se entregou à sua iniquidade, assuma essa responsabilidade. Você deve assumir essa responsabilidade que você caiu, que você se entregou ao pecado, você não caiu, você se entregou à sua iniquidade, se entregou àquilo que você ama, ao pecado. E galera, é muito interessante que a gente também não acha que a pornografia é boa, tá? A pornografia é má, ela destrói porque é um pecado e o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que é pecado causa morte, morte eterna, morte, ou seja, só aqueles que vivem sofrem a ira de Deus, aqueles que vivem em pecado deliberadamente. A Escritura vai dizer que sofrerão a ira de Deus, pois são os filhos da desobediência. A pornografia é má e ela vai lhe destruir. Você pode não estar recebendo os resultados agora, as consequências agora. Você pode dizer: não, eu estou tranquilo, eu estou bem, mas você na verdade não está bem. Você caminha para o lago de fogo e enxofre. Você caminha para uma vida pecaminosa, uma vida que o Senhor odeia, a vida que o Senhor abomina. Então se arrependa do seu pecado, se arrependa da pornografia e se volte para o Senhor Jesus Cristo. Tim Chester, autor do livro Com Toda Pureza, ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Ele vai nos dizer: olhem além da tela. Isso quer dizer, galera, que devemos olhar além do que as pessoas veem naquelas imagens, naquelas cenas que estão sendo apresentadas, quando você está assistindo, quando você está sozinho no quarto, assistindo naquele momento. Você deve olhar além dessa tela onde mulheres estão sendo violentadas, onde a indústria pornográfica é uma indústria criminosa, onde ali acontece consumo de drogas, onde ali acontece estupro, onde ali acontece violência e tantas outras coisas pecaminosas que o Senhor odeia. Ou seja, nada que provém da pornografia é bom. Galera, a indústria pornográfica, ela fatura por clique que você dá. Então, cada vez que você dá um clique, você ajuda essas pessoas, ajuda essa indústria a propagar mais a sua violência, os seus estupros, o seu consumo de drogas, tudo o que é terrível, tudo o que destrói. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe achar que a pornografia é algo bom, é algo que vai lhe satisfazer. Não, porque apresenta um prazer momentâneo e depois traz a culpa, traz um sentimento de culpa. Ele promete satisfação, mas traz desgraça. A pornografia, o pecado, apresenta coisas boas no início, mas depois você vai ver que é morte, é caminhar para a morte, é caminhar para um caminho de culpa. Creia que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. A Escritura apresenta o Senhor como um Senhor bom, como um bom pastor, como aquele que é a luz do mundo, como aquele que é a água que jorra para a vida eterna, como aquele que é o pão da vida. Cristo tem delícias muito melhores do que a pornografia. Então, cada vez que você for tentado a ver pornografia, lembre-se de Cristo, lembre-se do ato redentivo de Cristo, porque o Senhor Jesus que nos alimenta verdadeiramente, é no Senhor Jesus que há satisfação e alegria verdadeira. Muitas coisas acontecem, galera, de cair em pecado, de se entregar à pornografia, é pelo fato de muitas vezes você achar que isso aqui, essas pequenas coisas que lhe dão um estímulo, que lhe atrai tentação, são coisas banais, são coisas simples, são coisas que você não precisa lutar contra elas. Mas lembre-se sempre que aquilo que lhe leva a pecar também é pecado, também é pecaminoso, e você deve buscar arrependimento também nessas coisas. Não devemos buscar arrependimento só na base, quando caímos ali. Não, devemos buscar arrependimento continuamente. A vida do cristão é se arrependendo diariamente dos seus pecados, a fim de alcançar graça diante de Cristo. Então, meu irmão, está na hora de você parar de seguir essas mulheres sensuais no seu Instagram, nas suas redes sociais. Tá bom de você parar de ter conversinha com mulheres imorais. Tá bom de você parar, meu irmão, de você acessar conteúdos não explícitos, mas que mostram alguma coisa que lhe levam à pornografia. Tudo que lhe leva à pornografia, corte o seu pecado pela raiz. O Senhor Jesus nos mostra isso. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga-o fora, porque é melhor entrar no reino sem um olho do que com todo o corpo ser lançado no inferno. Claro que é uma metáfora, mas o Senhor Jesus nos apresenta isso para negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades,
negarmos nosso querer a fim de fazer a vontade do Pai. Então que assim busquemos, meus irmãos, a fim de que lutemos contra os nossos pecados, contra a pornografia, para que vivamos para a glória de Cristo. E assim, e mesmo assim é com a pornografia. Tudo que lhe leva à pornografia, corte o mal pela raiz. Corte, meu irmão, também pensamentos que alimentam esse pecado. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 4, tudo que é justo, tudo que é bom, se há algum louvor nisso, que isso ocupe o vosso pensamento, que isso ocupe a vossa forma de pensar. Então, que você a cada dia, meu irmão, você busque se encharcar da palavra de Deus, se encharque de Cristo, se encharque da sua boa palavra, se encharque das suas promessas, porque as suas promessas não têm fim. Se encharque do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Meu irmão, além de você estar fazendo, meu irmão e minha irmã, além de você estar fazendo isso, sabemos que o que nos atrai, o que causa a nossa entrega ao pecado, é que nós estamos muitas vezes dependentes de Cristo e não buscamos satisfação nele. Mas, meu irmão, busque também aconselhamento pastoral, ou busque o irmão maduro na fé, que você tem contato, que você é amigo, que você confia nele, e exponha o seu pecado. Tenha em mente que você não vai conseguir andar em liberdade desse pecado sozinho. A palavra do Senhor vai nos mostrar em Tiago que devemos confessar nossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados, para que possamos caminhar em unidade. Por isso que somos corpo, porque quando um sofre, todo o corpo sente, e um deve caminhar com o outro, se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Então confesse o seu pecado, não tenha medo de confessar o seu pecado, apresente o seu pecado ao seu pastor ou ao irmão maduro na fé, para que você assim possa prestar contas, a fim de que esse pecado perca força e vocês venham a caminhar juntos, a fim de vocês também estar andando em liberdade para a glória de Cristo. Outra coisa que devemos entender, meus irmãos, é que o andar em liberdade é um processo, a santificação é um processo que fica até o fim de sua vida. Então, não pense que você nunca mais será tentado nessa área, nunca mais será tentado em acessar sites pornográficos, a ter outras coisas em sua vida nessa área de sexual. Então, meu irmão, continue a lutar contra esse pecado, não dê brecha, corte sempre o mal pela raiz, tudo aquilo que lhe incentiva a ver isso, corte o mal pela raiz, a fim de que você dê fruto e o seu fruto permaneça, porque o Senhor nos chamou para que possamos dar frutos, o Senhor nos chamou para sermos santos, o Senhor nos chamou, nos santificou, nos justificou para que possamos ir e dar frutos. Não pense também, meu irmão, que você vai conseguir pela sua própria força, de jeito nenhum. O Senhor nos dá graça, é o Senhor que nos dá graça, é aí que vem a dependência do Senhor, é aí que vem nossa satisfação em Cristo. Devemos estar dependentes do Senhor todos os dias de nossas vidas, sabendo que não podemos fazer nada, é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos apresenta isso muito bem, dizendo que nada podemos fazer sem Ele. E é muito interessante porque Ele apresenta Ele como videira, o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ou seja, o Senhor é a videira e nós somos os ramos, ou seja, somos nutridos pela videira. Então, fora da videira nós não somos nutridos. Fora da videira nós não temos nutrição. Então, temos de estar verdadeiramente na videira verdadeira, a fim de que possamos dar frutos para a glória de Cristo. Então não caia nessa, meu irmão, não caia no engano do seu coração, de achar que você pode andar em liberdade sozinho, de achar que você pode andar em liberdade, que você pode conseguir andar em liberdade da pornografia sozinho, porque não há como. Precisamos do Senhor, precisamos dos nossos irmãos, precisamos caminhar uns com os outros e precisamos da graça de Cristo. Lembre-se, meu irmão, que muitas vezes quando você for tentado e o pecado, a pornografia ou qualquer outro pecado que seja, lhe apresentar delícias, lhe apresentar satisfação, lhe apresentar qualquer outra coisa, lembre-se que em Cristo há satisfação e alegria verdadeira. Há satisfação verdadeira em Cristo. Troque o seu olhar, não olhe para a pornografia, não se deixe ser tentado, faça como José, fuja da mulher de Potifar, se alegre em Cristo, se alegre em servir a Cristo. Lembre-se do que Cristo fez.
e lute contra o seu pecado, lute para viver em santidade. Busque ao Senhor continuamente para a glória dele. Que assim busquemos dar frutos e a viver em santidade para a glória de Cristo. Então, meu irmão, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal caso você não for inscrito e deixa aqui nos comentários alguns temas de vídeos para que a gente possa estar fazendo aqui, que você tem dúvida, até vezes dúvidas teológicas, alguma dificuldade nas áreas teológicas ou alguns devocionais que a gente possa estar fazendo aqui no canal, beleza? E galera, eu indico também a vocês o Instagram, o Ministério Vida Pura, vai estar aparecendo aqui o Instagram deles, beleza? Para que vocês possam estar seguindo. É uma página que é inteiramente dedicada, uma página cristã, uma página bíblica, que é inteiramente dedicada àquelas pessoas que estão viciadas em pornografia, aquelas pessoas que estão mergulhadas nesse pecado, e eles têm tratado isso de maneira bíblica, de maneira que o Senhor tem se agradado desse trabalho, esse trabalho tem crescido para a glória de Cristo, tá certo? Então, aqueles que precisarem de algum conteúdo, eu indico aqui o Ministério Vida Pura para vocês, que eles trabalham justamente com isso, é só nessa área, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau!